Aqui agora no seu palpite da hora a gente vai falar tudo que aconteceu nessa semana de futebol e que pode influenciar nessa terceira rodada do Brasileirão 2021. A gente vai falar dos gigantes da Série A que foram eliminados por gigantes da Série B e do gigante da Série B que foi eliminado por um gigante da Série D. A gente vai falar também de Copa América e como ela vai atrapalhar o nosso calendário e especialmente o nosso Campeonato Brasileiro. Fica aí para você estar ligado e fazer seus palpites, fazer seu bolão para a terceira rodada do Brasileirão. Palpiteiras e palpiteiros, sejam muito bem-vindos a esse episódio do Palpite da Hora, um episódio um pouco diferente. Semana passada a gente teve alguns problemas técnicos para gravar o nosso vídeo, apesar da gente ter postado os palpites, mas nosso palpiteiro-chefe está reformando a casa. Eu, infelizmente, estou com Covid, estou me recuperando, estou me cuidando, me tratando. Acho que dá para a gente fazer esse vídeo, dá para a gente comentar um pouquinho sobre a semana de futebol e sobre a terceira rodada do Brasileirão. Mas eu já queria pedir uma coisa para vocês, pedir uma força para vocês. O programa Palpite da Hora saiu lá do canal 3.5 e agora está no seu canal próprio, o canal Palpite da Hora. Então, já se inscreve aqui embaixo no botão, já ativa as notificações para assim que a gente postar uma análise, assim que a gente postar os palpites, você ser avisado, você saber que a gente está postando aquela análise de qualidade e você sabe que nos ajuda muito a sua inscrição, você sabe que a sua audiência é muito importante para a gente continuar fazendo esse trabalho bacana, esse trabalho divertido, mas ao mesmo tempo muito informativo e que faz essa comunidade da bola, faz essa resenha girar. Então, se inscreve aí no canal e vamos falar sobre o que aconteceu essa semana no futebol brasileiro que pode ter consequência direta na terceira rodada do Brasileirão 2021. E vamos começar falando da Copa do Brasil, que foi o grande assunto essa semana e que pode ter impacto direto agora na briga do Campeonato Brasileiro, já pode ter impacto nessa rodada do Brasileirão. A gente teve eliminação de Palmeiras e Inter para CRB e Vitória da Bahia, respectivamente. Os dois times da Série A ganharam os primeiros jogos em casa e no jogo de volta perderam os seus jogos. O CRB ganhou pela mesma diferença que o Palmeiras ganhou no jogo de ida, por 1-0, e acabou eliminando o Verdão nos pênaltis. Já o Inter perdeu por 3-1 para o Vitória da Bahia em casa, o que culminou com a demissão do seu técnico Miguel Ángel Ramírez. Ele já vinha sendo questionado depois de perder o título gaúcho. O Inter foi o pior primeiro colocado na fase de grupo da Libertadores. Isso gera um problema muito grande para o Internacional, assim como gera para o Palmeiras, porque a Copa do Brasil é o torneio que mais paga em premiação para o campeão, e à medida que você vai avançando. Agora, para os times que estão fora da Copa do Brasil, e aí a gente está falando de Palmeiras, a gente está falando de Inter, a gente está falando de Corinthians, a gente está falando de Cruzeiro, que talvez a gente não imaginasse que fosse ser campeão da Copa do Brasil, mas foi eliminado para o Juazeirense da Série D. O fato do Cruzeiro não ter passado para a próxima fase vai ter um impacto muito grande nos cofres do Cruzeiro. O Cruzeiro que agora vai ter que pagar mais um caminhão de dinheiro por ações na FIFA, por ações que ele pode ser condenado, pode até ser rebaixado para a Série C. Mas o fato é que essas eliminações para times de séries inferiores causam um tumulto muito grande já em tese no início da temporada. A temporada 2020 acabou em fevereiro, então a gente está relativamente no início da temporada 2021, ou pelo menos no início do Brasileirão, entrando nas fases intermediárias da Copa Libertadores e da Copa do Brasil. É uma eliminação precoce. A eliminação do Corinthians não é tão vexatória, porque foi eliminado para o Atlético Goianiense, um clube que está se estruturando, um clube de Série A, mas Palmeiras e Inter acabam abalando sua estrutura desnecessariamente muito no início do campeonato. Mas uma coisa muito bacana de ressaltar nessa edição da Copa do Brasil é que dos 15 times já classificados, a gente ainda está esperando o confronto entre Flamengo e Curitiba, 6 times são do Nordeste. E 4 desses times tiveram que reverter um placar adverso. Perderam no primeiro jogo e reverteram na segunda partida. Isso mostra a força do futebol nordestino.
Da mesma forma que o Brasil está fazendo a Copa Libertadores uma mini Copa do Brasil, o Nordeste está fazendo da Copa do Brasil uma mini Copa do Nordeste. E isso é muito bacana porque mostra a força e a representatividade do futebol brasileiro. Outra situação que impacta diretamente a terceira rodada do Brasileirão e vai impactar outras 8 rodadas é a disputa da Copa América. São muitos convocados pelas seleções sul-americanas de times que vão disputar a parte de cima da tabela do campeonato. Então, a gente tem Flamengo com 5 convocados, o Galo tem 4 convocados, Palmeiras tem 3, o Inter e o São Paulo tem 1 convocado só, mas de todo jeito, enquanto a gente está vendo lá na Europa a Eurocopa acontecendo entre as temporadas para não impactar nos times, a gente tem uma Copa América para variar, atrapalhando a temporada e impactando diretamente na qualidade do jogo e na disputa pelo campeonato, pela taça. A situação é tão complicada que até time da Série B está sendo afetado. O Gatito Fernandes pelo Botafogo foi convocado e o Marcelo Moreno foi convocado pelo time da Bolívia. Então até na Série B a gente vai ter impacto. E a Copa América vai colocar mais um asterisco no campeonato. A gente já teve agora Flamengo e Grêmio que não disputaram a segunda rodada. O Flamengo pediu adiamento do jogo porque estava com muitos convocados entre seleção olímpica e as seleções disputando eliminatórias da Copa do Mundo. Mas a gente vai ter também já agora o adiamento do jogo entre Cuiabá e Atlético Goianiense, que seria válido pela terceira rodada, porque a CBF vai precisar usar a Arena Pantanal para a Copa América. Então, é mais um jogo que vai ser adiado e isso vai acontecer ao longo do campeonato. Ou seja, a gente vai ter a Copa América bagunçando um calendário que já está muito bagunçado. Ou seja, asterisco aí por muitas e muitas rodadas do Brasileirão. E agora a gente vai praticar a boa e velha palpitaria. Vamos olhar os jogos da terceira rodada e eu tenho certeza que você vai curtir os palpites que eu vou te dar agora. No sábado, dia 12 de junho, às 19 horas, a gente tem lá no Allianz Parque o clássico paulista Palmeiras e Corinthians. O jogo da beira do abismo, um jogo que quem perder pode derrubar o seu técnico. E a gente fala isso do Silvinho, que só tem 4 jogos pelo Corinthians. Aliás, é um jogo tão perigoso que se empatar é capaz de prejudicar ambos os técnicos. Mas eu acho que não vai dar empate nesse jogo, não. Acho que o Palmeiras tem um elenco muito superior e leva esse jogo por 3-0. Também às 19 horas do sábado, a gente tem lá na Vila Belmiro, Santos e Juventude. Acho que dá Santos por 2-0. Passando para os jogos do domingo, a gente tem às 16 horas Flamengo e América Mineiro lá no Maracanã. O Flamengo não fez um bom jogo contra o Coritiba, mas o América também não está se acertando, não começou bem essa temporada 2021. Perdeu mais uma disputa de pênaltis agora na terceira fase da Copa do Brasil, foi eliminado por Criciúma. Então eu acho que dá Flamengo por 2-1, Flamengo sempre tomando aquele golzinho. No Mineirão, às 16 horas do domingo, também tem clássico de pretensos candidatos ao título. Galo e São Paulo se enfrentam e eu acho que dá Galo por 1-0. Ainda às 16 horas do domingo, lá na Arena do Grêmio, a gente tem Grêmio e Atlético Paranaense. O Grêmio não fez um bom jogo contra o Brasiliense pela Copa do Brasil, mas conseguiu manter o resultado por ter vencido o primeiro jogo lá no Rio Grande do Sul. Já o Atlético Paranaense se classificou também para as oitavas de final da Copa do Brasil. Então esse é um jogo que tende a ser muito disputado. Eu acho que o fator casa vai fazer diferença e o Grêmio vai levar esse jogo por 1-0. Passando para os jogos das 20h30 desse domingo, a gente tem lá na Bahia, lá em Pituaçu, Bahia e Inter. O Bahia que eliminou o Vila Nova pela terceira fase da Copa do Brasil, vem bem no Campeonato Brasileiro, vai pegar um Inter em crise, eliminado da Copa do Brasil. Eu acho que o Inter vai conhecer outra derrota para time baiano e vai ser por 2-0. Fortaleza e Sport fazem no Castelão às 20h30 desse domingo o clássico nordestino da rodada. O Fortaleza venceu muito bem o seu clássico cearense contra o Ceará, venceu por 3-0, se classificou para as oitavas de final. Então eu acho que o Fortaleza vem muito forte e também ganha esse jogo por 3-1.
Red Bull Bragantino e Fluminense fazem outro jogo em sequência, também no Nabi Abichedid. Nesse domingo, às 20h30, eles se enfrentaram no mesmo lugar na última quarta-feira, pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O Fluminense perdeu o jogo por 2-1, mas conseguiu eliminar o Bragantino por ter vencido o primeiro jogo no Maracanã por 2-0. Eu acho que o Bragantino venceu o jogo de volta da Copa do Brasil, apesar de não ter conseguido a classificação, venceu sem o Claudinho. E agora vai ter a volta do Claudinho. Então eu acho que o Bragantino agora vai ganhar de novo do Fluminense. Eu acho que o Bragantino vem muito bem e ganha esse jogo por 3-1. Completando a rodada, a gente tem às 20h30 na Arena Condá, Chapecoense e Ceará. Esse eu acho que vai ser o único empate da rodada. Eu acredito num empate por 1-1. Para essa temporada 2021, a gente está fazendo um negocinho um pouquinho diferente. A gente está fazendo uma disputa interna entre os palpiteiros do canal 3.5, do Palpite da Hora. Então, eu estou deixando aqui os palpites de todos os palpiteiros para ver se você se identifica com algum dos palpites, com algum dos estilos dos palpiteiros. Estou deixando também o ranking da nossa disputa. A gente está usando a pontuação do bolãovip.com, um site muito bacana para você fazer o seu bolão. Mas eu aconselho a você seguir os meus palpites a longo prazo. Certamente eu vou ultrapassar essa galera aí e vou ser campeão ao final das 38 rodadas. Então, sugestão de brother, segue os meus palpites que você vai ganhar o bolão da firma sossegado. Eu agradeço novamente sua audiência, agradeço novamente seu apoio. Te peço que você se inscreva aqui no novo canal Palpite da Hora, ative as notificações. E se você quer saber o que aconteceu com o canal 3.5, ele virou Basqueteiros. A gente continua fazendo a nossa análise de basquete lá, a nossa análise da NBA. A gente está fazendo uma cobertura dos playoffs num programa muito especial, quase que diário, o Basqueteiro Office. Certamente é a melhor análise dos playoffs da NBA, temporada 2020 e 2021, que você vai achar aqui no YouTube. Então, se você já está inscrito no canal 3.5, que agora é o Basqueteiros, fica lá e acompanha a nossa cobertura dos playoffs da NBA, acompanha o nosso Basqueteiro Office. Fui!